Eu começo a edição de hoje, desta terça-feira, falando de planos de saúde. Quais os direitos das pessoas que contratam os planos de saúde? Para falar sobre esse assunto, a gente convidou e trouxe aqui ao nosso estúdio o advogado Felipe Porto. Muito bom dia, bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Luciane. Para mim é uma honra estar aqui falando um pouquinho sobre o plano de saúde e agradeço o convite. É um assunto que interessa muita gente, viu, Felipe? A gente pode começar falando de período de carência. Existe um período de carência na hora que eu contrato um plano de saúde? Perfeito, Luciane. Em relação à questão da carência, né, quando contratado o plano de saúde, existem alguns prazos que o plano pode ali colocar como carência, sendo de 24 horas até 180 dias, né, dependendo ali de urgência e emergência, né, se é esse prazo mais curto de 24 horas, e alguns exames mais complexos, alguns outros tipos de procedimentos ou tratamentos até 180 dias. Né. A gente também tem o prazo de praxe aí, que é o prazo de 300 dias, que é justamente em relação a partos. Né. Tem esse prazo aí de 300 dias, que é um pouco acima desses 180, mas é somente nesse caso específico. Né. Então, basicamente, são essas carências que são observadas, né, até esse limite. Quando você fala em cobertura, está falando exatamente de quê, Felipe? Perfeito. Em relação à cobertura, basicamente os planos eles vão cobrir a mesma coisa, assim, a depender do segmento vai mudar uma coisa ou outra, mas sempre o que está previsto ali no rol da ANS. Né? Eles têm por praxe fazer esse tipo de cobertura. Então, assim, muitas vezes em relação à contratação de um plano de saúde, as pessoas observam muito ali o que tá sendo coberto, o que está... às vezes vê muito por nome, né, o plano de saúde, mas às vezes não entendem muito bem o que está sendo contratado de fato. Né? Então, partindo dessa premissa que todos os planos vão cobrir ali o que está, de fato, no rol da ANS, né, tem algumas questões muito importantes que devem ser avaliadas, né, até se contratar um plano de saúde. E em relação à cobertura em si, é muito importante que a pessoa verifique a cobertura do seu município, né, da abrangência ali, de onde ele vive, se de fato vai suprir, né, essa rede credenciada a sua necessidade, né, seja de hospital, clínicas, laboratórios, até especialistas ali, que evite até ter que se deslocar para centros maiores para ter um tratamento, para ter uma rede mais abrangente, mais eficaz. Você tocou num ponto importante da pessoa estar atenta na questão da cobertura. Então, na hora de contratar um plano de saúde, ela tem que ficar muito atenta do que está contratando, o que está lá dentro das cláusulas. E muitas vezes ela não entende tudo o que está prescrito ali, né? O que ela deve fazer? O que ela tem que ficar atenta de fato? Então, como eu disse, a gente tem que desmistificar um pouco essa relação de olhar para o plano de saúde, às vezes, só pelo nome do plano, e entender o que está sendo contratado, porque a gente tem que partir da premissa de que não apenas contratar um plano que se adeque ali à sua realidade financeira e tudo mais, mas observar algumas questões, como, por exemplo, a questão dos reajustes, a questão de como o histórico de reajuste desse plano. A pessoa tem uma certa previsibilidade do que ela está contratando em relação a se planejar financeiramente, né, ver a questão dos reajustes tanto anuais quanto os reajustes por faixa etária, para entender o que está por vir, o que vai suportar ainda, né, identificar qual a faixa etária que ele se encontra e o quanto isso vai majorar ali na sua renda mensal, né? E também, como eu disse, a questão da rede credenciada, a segmentação, se é hospitalar, se é ambulatorial, se tem ou não obstetrícia, né? Então, esses pontos são muito relevantes nessa questão da contratação, né? Dessa questão do plano de saúde a ser observados, né? E muita gente negligencia isso e acaba, enfim, né? Tendo alguns prejuízos, algumas coisas, algumas surpresas aí indesejáveis nesse contexto. Você falou em reajuste. Esse reajuste, ele é anual? Então, basicamente, o reajuste anual, né, tem um reajuste anual e o reajuste por faixa etária. Só que o que vai diferenciar um pouco é em relação ao tipo de plano. Se for um plano individual ou familiar, né, esse limite de reajuste vai ser definido sempre pela ANS. Então, esse tipo de plano não pode ajustar acima desse limite imposto pela ANS, né? E também os reajustes por faixa etária, né? Essa cláusula de reajuste tem que estar muito bem definida, muito bem clara no contrato de plano de saúde, né? Os critérios, os índices que são utilizados. E em relação aos planos coletivos, tanto o empresarial então como o de adesão, eles vão utilizar alguns outros critérios, né? Que são basicamente a questão da sinistralidade e também a questão da variação dos preços médicos, inflação médica,
como alguns dizem, né? Que é a correção aí de honorários médicos, equipamentos, tratamentos. E a sinistralidade vai dizer mais em relação ali ao volume, ao funcionamento desse plano, né? O quanto ele tem que se reajustar para suportar a rede que ele está cobrindo, para suportar a demanda dos beneficiários, né? Muitas vezes é observada algumas abusividades nesses reajustes, né? Então é sempre interessante, às vezes, né, se desconfiar que está sendo um reajuste muito elevado, contratar mesmo, pedir orientação de um advogado especialista em plano de saúde, né, para poder avaliar e ver a viabilidade até mesmo de reaver esse reajuste nos índices mais adequados. Seria então entrar com algum procedimento, algum processo para que a empresa, no caso, pudesse rever essa questão do reajuste abusivo? Isso. É feito uma análise, né, do contrato, enfim, dos índices que foram aplicados, e para entender mais ou menos o que foi aplicado, o que a lei diz, né, o que o ONS diz, por exemplo, em relação aos planos individuais e familiares, e constatada, né, que foi aplicado um índice ali que não tem nenhuma justificativa, que não tem nenhum critério muito claro ali que justifique esse elevado valor, esse elevado percentual, ou acima mesmo do índice DNS. Então, é necessário sim, e é possível, né, ter esse reajuste adequado, né, judicialmente. Certo. Em que casos que o plano de saúde pode negar um procedimento? Eu acho que isso é uma dúvida de todos. Certo. Então, como eu disse, basicamente, que eles vão cobrir ali o que está descrito, né, como está no rol da ANS. Também, a maioria das negativas é em face de procedimentos ou tratamentos que não estão nesse rol, né, ou, porventura, não estão ali previstos contratualmente. O que acontece é que existem exceções, porque o que a lei diz, de fato, é que o plano é obrigado a cobrir o que está cientificamente evidenciado, né? O que a ciência, o que a medicina é comprovado cientificamente e eficaz para aquele beneficiário, para aquele paciente. Então, é interessante que nessas negativas, né, que o beneficiário ele não pare nessa primeira barreira, questione, tenha essa negativa por escrito, né? Tenha ali o laudo, o relatório médico, que fundamente essa necessidade desse tratamento, que fundamente a eficácia desse tratamento, até às vezes a ineficácia de outros meios já utilizados, e até por vezes em relação à urgência, em relação a risco de vida, uma liminar judicial pode ser um meio mais rápido, mais célere para conseguir esse tratamento, né? Enquanto se discute ali processualmente esse direito e, enfim, essa negativa. Só para a gente finalizar, caso o plano não tenha aquele especialista para que aquela pessoa seja atendida, o que a pessoa pode fazer? Então, nesse caso, em relação a pessoa ter que arcar, né, particular com o profissional, com algum especialista que o plano não oferece, seja o plano, ele entendendo que esse plano, que não é obrigado a fornecer essa especialidade, ou que não, por acaso, não colocou ali no contrato, então entende que não está, por lei, obrigado a fornecer isso. A lei entende que, por exemplo, um reembolso é totalmente adequado e aplicável nesses casos, né? Justamente pelo que eu disse, se tiver ali a indicação médica, né, a autonomia médica, nesse caso da prescrição, ela tem que ser respeitada, né? O plano não pode se sobrepor à questão do tratamento, à questão da indicação de um medicamento ou procedimento em relação ao paciente. Então, se porventura ele tiver que arcar particular com essa despesa, pode sim ser entendido como viável esse ressarcimento, esse reembolso, seja via judicial, né, e com a negativa administrativa, né, se ele entende que não é obrigado a cobrir, com certeza ele não vai também fornecer o reembolso. Então, tendo essa negativa administrativa, né, é possível sim conseguir esse reembolso na via judicial, né, a partir da jurisprudência ali, que é muito pacificada nesse sentido. Certo. Teria mais alguma coisa para agregar no nosso assunto, só para a gente finalizar? É só colocar a importância mesmo de que muitas vezes a pessoa se coloca ali numa situação de inferioridade em relação a essas empresas, a esses planos de saúde, e acabam sofrendo algumas abusividades e tendo muitos prejuízos até para a sua própria saúde. E a importância mesmo do profissional, do advogado especialista nesses casos, né? Porque eu costumo dizer que o paciente que procura o advogado por conta de plano de saúde, ele chega, às vezes, 2 ou 3 vezes mais fragilizado, porque ele já tem um problema de saúde ou de uma negativa e às vezes vê ter que contratar um advogado, contratar um escritório como mais um problema, né?
Então, nosso papel é, de fato, não ser um problema, e sim ser uma solução nesses casos. Né? Entender que é o direito dele, ele não está exigindo nada que não lhe é de direito, né? E demonstrar mesmo esse abuso enfim, esse prejuízo que ele está sofrendo ali. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigado, Luciane.